Bem, amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei falar sobre mínimo múltiplo comum. Então vamos à definição. Dados dois ou mais números diferentes de zero denomina-se mínimo múltiplo comum, que a gente abrevia por MMC, desses números, o menor de seus múltiplos comuns, diferente de zero. Então, como que a gente pode trabalhar com essa definição? Trabalhar com a definição muitas vezes é difícil ou trabalhoso. Então, para isso, a gente vai desenvolver algumas técnicas. Vamos lá, técnicas para o cálculo do mínimo múltiplo comum. A primeira coisa que a gente vai fazer é decompõe-se cada número em seus fatores primos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está querendo calcular o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, a gente vai ter que decompor esses números. E segunda coisa, calcular se o produto dos fatores comuns e não comuns, cada um deles elevado ao maior expoente. Então, primeira coisa, a gente decompõe os números em fatores primos. O que é um número primo? O número primo é um número que é divisível por dois números distintos. Então, o número 1 não é um número primo, por quê? Porque ele é divisível somente pelo 1. Qual é um número primo? Ou qual número é um número primo? O 2 é um número primo, por quê? Porque o 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 tem uma divisão de 2 é divisível somente por dois números distintos, que é o 1 e que é o 2. Por exemplo, o 4 não é um número primo. Por que o 4 não é um número primo? Porque o 4 é divisível por 4, por 2 e por 1. Então, o número primo é aquele número que é divisível somente por dois números distintos. Somente. E o 4, por exemplo, não é um número primo porque ele é divisível por três números distintos, que é o 1, novamente repetindo, o 2 e o 4. O produto assim obtido será o mínimo múltiplo comum procurado. Então vamos a um exemplo. Calcular o mínimo múltiplo comum de 60 e 24. Então a gente vai aqui. Vamos analisar aqui. Eu vou decompor o 60. Então qual é o número primo que a gente tem que começar? Pelo 2. O 60 é divisível por 2? Sim. Qual é o resultado da divisão? 30. 30 é divisível por 2? Sim. Qual é o resultado da divisão? 15. Então veja que eu estou decompondo o número 60 e por enquanto eu estou decompondo o número 60 por fatores primos. Bom, aí o 15. O 15 é divisível por 2? Não. Então eu tenho que ir para o próximo número primo, porque eu quero decompor o 60 por fatores de números primos, ou seja, por um produto de fatores de números primos. Então, 15 não é divisível por 2, mas é por 3. Então está aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 5 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não. É divisível por quem? Por 5. Então, deu 1 aqui. Então eu consegui decompor o 60 como um produto de fatores de números primos. Veja que 2, 3 e 5 são números primos e então está aqui a decomposição de 60. Ou mesmo vai ocorrer com 24. Eu vou começar 24 dividido por 2, dá 12, por 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, e 3 obviamente tem que ser divisível por quem? Por 3, porque o 3 não pode ser dividido por 2. E então eu fatorei o 60 como fator de número primo e o 24 como fator de número primo. Agora eu vou aqui para a segunda condição. A segunda condição eu até grifei aqui, ó. Calcula seu produto dos fatores comuns e não comuns. Cada um deles é elevado ao maior expoente. Calcula seu produto dos fatores comuns e não comuns. Então primeiro vamos para os fatores comuns. O 2 aparece na decomposição do 60 e na decomposição do 24. Então por isso que está 2 à terceira. Agora por que está 2 à terceira e não 2 ao quadrado? Porque a gente
vai ele pegar o 2 com o maior expoente. Veja que 2 aparece com o expoente 2 na decomposição do 60 e com o expoente 3 na decomposição do 24. Então eu tenho que pegar o 2 com o expoente 3, porque é o de maior expoente. Depois tem mais algum número que aparece? Algum número que aparece na decomposição dos dois ao mesmo tempo? Sim, quem? O 3 aqui e o 3 na decomposição do 24. Então por isso que eu coloquei o 3 aqui. Depois, acabou-se então os fatores comuns. Eu tenho que ir para quais fatores? Os fatores que não são comuns. E então a gente só tem os 5. Então o mínimo múltiplo comum de 60 e 24 é quem? É 2 elevado à terceira vezes 3 vezes 5, que é igual a 8 vezes 3 vezes 5, que é igual a 120. Bom, mas veja que dessa forma você pode estar falando assim, peraí, eu nunca vi o cálculo do mínimo múltiplo comum por esse processo, ou o meu professor explicou de outra forma. Bom, essa é uma das maneiras de se obter o mínimo múltiplo comum de dois números ou mais de dois números. A gente pode trabalhar com o que eu acho que é o mais corriqueiro, ou seja, o que a maioria das pessoas vê no ensino fundamental, de primeira ao quinto ano. Então vamos lá. De modo prático, as decomposições podem ser feitas simultaneamente, pois desta maneira já se obtém os fatores comuns e os fatores não comuns com o maior expoente. Então, ó, vou calcular o mínimo múltiplo comum de 8 e 10. Então, a fatoração vai ocorrer simultaneamente com 8 e com 10. Então eu tenho que analisar. O 8 é divisível por 2? Por quê? Eu tenho que analisar e começar com o 2. Porque o 2 é o menor número primo. Então, o 8 é divisível por 2? Sim, dá 4. O 10 é divisível por 2? Sim, dá 5. Bom, agora na segunda linha aqui eu tenho 4 e tenho 5. Tenho que analisar se um desses números é divisível por 2. Porque se um desses números for divisível por 2, então eu faço essa divisão. E se um dos dois números não for divisível por 2, eu mantenho esse número na linha de baixo, que é o que ocorreu aqui, ó. O 4 é divisível por 2, então por isso que deu 2. Agora, o 5 não é divisível por 2. Então eu mantenho o 5 na terceira linha. Vou continuar. Na terceira linha, o 2 é divisível por 2, por isso que deu 1. Opa, na primeira coluna aqui eu já consegui decompor o 8. Então eu tenho que trabalhar agora com a segunda coluna, quarta linha. Bom, sobrou quem? O 5. O 5 não é divisível por 2. Qual é o próximo número primo? O 3. Também não é divisível por 3. Então eu tenho que dividir o 5 por quem? Por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então veja que eu fiz a decomposição de 8 e 10 ao mesmo tempo. Logo, o mínimo múltiplo comum de 8 e 10 é quem? É 2 elevado à terceira vezes 5, que é igual a 8 vezes 5, que é igual a 40. Então, qual é o mínimo múltiplo comum de 8 e 10? Está aqui, ó, 40. Vamos para mais um exemplo. Calcular o mínimo múltiplo comum de 9, 15 e 81. Veja que agora eu estou calculando o mínimo múltiplo comum de 3 números. Então, como que a gente pode proceder? Da mesma forma que a gente fez para 2 números. Vou analisar aqui a primeira linha, ou seja, a linha que contém o 9, o 15 e o 81. Vou tentar a fatoração por 2. Não dá por 2, porque 9 não é divisível por 2. Nem 15 é divisível por 2. E nem 81 é divisível por 2. Então tem que ser por quem? Por 3. Por quê? Porque o 9, o primeiro elemento aqui da primeira linha, já é divisível por 3. Então deu 3. 9 dividido por 3 dá 3. O 15 é divisível por 3? Por coincidência, sim, deu 5. E o 81 também é divisível por 3, deu 27. Na segunda linha eu tenho que analisar novamente, tenho que começar por 2. Algum desses 3 números que aparecem na segunda linha é divisível por 2? Não. Nem o 3, nem o 5, nem o 27. Então eu tenho que partir para o próximo número primo, que é quem? O 3. Opa, o primeiro elemento da segunda coluna, o 3, é divisível por 3. Por isso que está 1.
Agora aqui, ó, fato interessante. O 5 é divisível por 3? Não. Então eu mantenho o 5 na terceira linha, segunda coluna. O 27 é divisível por 3? Sim. Deu 9. Agora eu vou analisar aqui, ó. Veja que na primeira coluna eu não preciso mais me preocupar com a fatoração, porque o 9 eu já consegui decompor ele. Então tem que analisar agora a segunda coluna e a terceira coluna e partir da terceira linha. Então, ó, o 5 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não. Mas o 9 é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Aí eu continuo, vou para a quinta linha, eu mantenho o 5 e o 3 é divisível por 3, deu 1. Agora aqui na quinta linha eu tenho 1, 5 e 1. Bom, então só me resta dividir o 5 por 5, que dá 1. Sendo assim, qual é o mínimo múltiplo comum de 9, 15 e 81? O mínimo múltiplo comum de 9, 15 e 81 é o produto de 3 elevado à quarta vezes 5, que é igual 3 elevado à quarta é igual a 81. Por quê? Porque é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81. Vezes 5 igual a 405. Bom, chegamos ao fim dessa videoaula. A bibliografia que eu estou usando é a do Manuel de Paiva. Vou fazer mais videoaulas sobre mínimo múltiplo comum. Em especial, eu vou só resolver exercício. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.